Boa tarde, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, caso esteja com dificuldade em relação ao áudio, por favor, aperte um botão com formato de fone de ouvido e habilite o áudio, por favor. Pessoal, só para avisar, a gente já vai começar a sala de bate-papo com o doutor Marcelo e estamos aguardando só uns minutinhos para que ele consiga conectar com a gente aqui, ok? Oi, consegue me escutar? Olá, conseguimos escutar sim, Agora sim, eu acho que eu esqueci de ativar o. sem problemas. Nós só não estamos te vendo. Estou colocando aqui agora. Ok, obrigada. Aí, que Certo. ótimo, deu tudo certo agora. Bom, em nome da comissão organizadora, nós agradecemos a sua presença aqui, agradecemos a palestra e a disponibilidade do tempo para termos de responder as perguntas. A sua palestra foi extremamente elogiada no nossa transmissão. E nós vamos começar agora o nosso momento de perguntas e respostas. O senhor gostaria de dizer alguma coisa antes de começarmos? Não, obrigado. Só agradeço o convite aí mais uma vez, né? E estou à disposição. Excelente, então vou começar com a leitura das perguntas. A nossa primeira pergunta foi da Ana Beatriz, que perguntou qual a vantagem e desvantagem de single e multicore. É, é, Na verdade, a, a- o ideal era que a gente tivesse sistema single core, né? Porque a gente aumentaria bastante a área de superfície. Só que o que acontece é que quando a gente funcionaliza essas nanopartículas, principalmente usando polímeros, a gente acaba chegando em um sistema multicore. Então, eu posso te dizer que quase todo o sistema que a gente acaba produzindo, ele é multicore. Até mesmo o sistema single core que a gente produz, por aglomeração das partículas, eles acabam finalizando por multicore. Então, não na verdade, eu poderia dizer que quase que a gente acaba por multicore. Então, assim, se por um lado a gente perde nessa área de superfície, por outro lado a gente ganha também em sistemas que acabam por ficar mais porosos, né? E com a magnetização maior, por ter um aglomerado de nanopartícula magnética. Só que a gente tem que ter o cuidado para não crescer muito e elas ficarem com um tamanho não adequado na faixa nanométrica e passarem para sistemas micrométricos, por exemplo. Entendi, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é da Agnes, que está dizendo: boa tarde, muito obrigada pela apresentação. Gostaria de saber se existe um número máximo de ciclos de descontaminação que as nanopartículas podem ser usadas.
Já houve a tentativa de síntese dessas nanopartículas magnéticas, utilizando um reator de micro-ondas? Obrigado pela pergunta. Então, o número de ciclos vai depender do sistema que você está usando, né? Em geral, a gente tem feito isso ainda em trabalho de bancada, a gente vai ali até 10 ciclos, né? Mas, logicamente, quando a gente vai trabalhar no sistema real, a gente vai ter que testar isso aí para inúmeros ciclos, né? Então, assim, para cada sistema você vai ter um número de ciclo, a depender aí de que tipo de partícula você usa, que funcionalização que você usa, e até mesmo o tipo de contaminação que você está trabalhando, se é até mais concentrado, um ambiente mais corrosivo, por exemplo, etc. A segunda pergunta era sobre a síntese de microondas. Então, para esse tipo de nanomaterial, existem várias possibilidades de síntese, e microondas é uma delas e já é utilizada também. Microondas, síntese, até mesmo usando ultrassom. Então, a gente utiliza, na verdade, sistemas já conhecidos de sínteses, né, para óxidos e até mesmo para funcionalização, que já existem há bastante tempo, e a gente tem adaptado para essa área. Certo. Muito obrigada. A próxima pergunta é do Dr. Luciano, que está perguntando: como podem ser enfrentados os desafios de escalabilidade para a produção em larga escala das tecnologias nanoambientais, garantindo que essas sejam soluções viáveis e economicamente sustentáveis? Oi, Luciana. Obrigado. Então, eu vejo dois aspectos aí. O primeiro é da produção dos nanosistemas, né? Eu acho que esse aí é um pouco mais simples da gente conseguir, até porque já existem é, sistemas aí para a produção de nanomateriais em larga escala, né, para outras aplicações muito parecidos. Então a gente pode aproveitar isso aí. Então acho que esse não é um grande problema. Eu acho que o grande problema está ainda nessa parte de aplicação. Então a gente conseguir escalar isso aí para um processo em maior quantidade para aplicação mesmo, né? Até porque os estudos hoje eles estão muito focados na produção e teste em pequena escala. Então, assim, eu acho que a gente tem que enfrentar isso aí, isso é o maior desafio. Cada isso responde bastante sobre o propósito dessa pesquisa, né? Muito interessante. O Dr. Luciano pergunta ainda: quais são os principais desafios enfrentados na etapa de transferência dessas tecnologias nanoambientais para o setor produtivo? E quais estratégias vocês têm buscado para superar estes desafios para a transposição da bancada para o mercado? Então, eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que isso é uma grande dificuldade. A minha formação, eu acho que a formação da minha geração, ela é bastante falha nisso, né? Então, eu, por exemplo, sou um cara muito de laboratório, de bancada, tenho até medo dessa parte de empreendedorismo, assim, não sei nem por onde começar a atacar. Então, assim, na verdade, acho que isso é uma grande falha da nossa formação, da nossa geração. Tem pessoas que despontam aí, como você, por exemplo, né, que são ponto fora da curva, que conseguem driblar isso aí. Mas, assim, eu realmente acho que eu precisaria de um grande auxílio para poder fazer isso. Eu até sou sócio de uma empresa, mas, assim, eu participo só da parte científica, né, ali. A parte de empreendedorismo mesmo não é comigo. Eu não sei nem se eu tenho jeito para isso. Mas gostaria muito de aprender sobre isso. Mas ainda não tive coragem. Realmente é bastante desafiador passar dessa etapa da bancada para o mercado de fato, né? Não é algo que a gente tem na nossa formação inicial, geralmente, é algo buscado mais por fora mesmo. É, inclusive, algo que a gente sente na universidade. Tenho certeza que muitas pessoas que estão na graduação, que estão nos acompanhando, vão se identificar. A nossa próxima pergunta é da Lídia, e ela fez uma pergunta bem interessante, que é: seu sistema funcionaria para águas oceânicas também? Assim, bom, a ideia, né, no começo, quando surgiu essa história de usar nanomateriais e principalmente nanomateriais magnéticos para descontaminação, a ideia era que isso seria jogado aí nos lagos, rios, mares para fazer a limpeza, mas logicamente essa ideia não foi para frente porque
a gente estava produzindo ali era uma contaminação maior, né? Porque quando você joga o material ali num sistema muito aberto, você vai ter ali um espalhamento desse material. Então aí a gente voltou a nossa ideia para sistemas menores, onde você poderia canalizar isso aí para trabalhar em pequenos reatores, né, de descontaminação. E, em teoria, a gente poderia até utilizar em sistemas, mas a gente teria que cercar, aí, por exemplo, sei lá, um derramamento de óleo, a gente teria que cercar esse derramamento para poder fazer essa limpeza, ou então bombear essa água para poder fazer a descontaminação e depois devolver essa água. A ideia de jogar isso aí no mar, eu acho que ela tem que ser descartada, né? Entendo, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é do André, que diz: Professor Marcelo, você falou de formas verdes para a síntese de nanopartículas. O senhor já tentou utilizar a síntese biológica como metodologia para obter esses produtos magnéticos? Sim, existe algumas rotas verdes aí que a gente pode usar para sintetizar esses nanomateriais. Né? Em geral, para obter esses óxidos em meio aquoso, a gente precisa, na verdade, aumentar o pH aí, né? Então a gente pode usar até, eu mostrei aí um dos trabalhos que a gente produziu, até em cooperação com o professor Paulino, que é justamente a gente usar uma rota menos agressiva usando ureia, a decomposição da ureia para gerar, aumentar esse pH do meio, certo? E existem outras maneiras, a gente tem testado, por exemplo, agora, a utilização de enzimas para decompor a ureia e produzir esse, esse aumento do pH. Também existe a possibilidade de usar extratos vegetais, né? A gente pode usar isso aí para síntese verde, e a vantagem disso é que a gente já consegue, por exemplo, produzir as nanopartículas e elas já saem funcionalizadas com grupos ali que estão presentes nos extratos dos vegetais que tem, como se diz, grupamentos químicos que são capazes de se ligar a esses contaminantes. Então a gente tem essa vantagem também. Então isso está sendo bastante explorado. Obrigada. A próxima pergunta também do André. Ele está perguntando: Professor, você já tentou utilizar águas residuais reais? Pergunto isso porque geralmente essas águas residuais possuem outros componentes que podem afetar e atrapalhar o processo. Certo. A gente já testou em águas reais, né? E a gente já testou em águas que são águas simuladas, né? Então, existem alguns padrões para a gente produzir umas águas que são as águas simuladas, onde a gente coloca alguns sais, aumenta a força iônica, coloca vários íons, outros contaminantes presentes, e a gente testou isso aí. A gente ainda não publicou esse tipo de material, e em relação às águas reais, também a gente já trabalhou com algumas águas contendo até contaminantes biológicos também. Então, assim, é bastante viável isso aí. Logicamente, quanto mais contaminante de tipos diferentes que você tiver, presença de outros componentes ali, você vai ter que estudar muito particularmente esse sistema para você melhorar a sua performance, né? E, logicamente, a vida desses absorventes, desses nanoabsorventes, ela vai diminuir também. Muito obrigada pela resposta. Não chegaram perguntas novas dos nossos participantes, mas uma dúvida que eu fiquei é que, considerando os princípios da química verde, existe uma preocupação bastante evidente com o descarte, né? Principalmente das nanopartículas. Então, como o senhor visualiza essa parte do processo? Como tem sido feito? Como pretende se fazer no futuro? Então, essa é uma pergunta muito, muito importante, né? Então, enquanto a gente está trabalhando em bancada, a gente tem acompanhado aí, por exemplo, essas águas que são tratadas, se há presença de traços, mesmo de nanomateriais, resquícios de nanomateriais, ou traços de componentes desses nanomateriais que poderiam ter saído aí por lixing, né, alguma coisa desse tipo, dos nanomateriais. A gente não tem encontrado nada que seja importante. Agora, aquilo que eu tinha comentado lá em cima, o problema todo é quando a gente trabalhar com a escala maior, né? Então a gente vai ter que realmente estudar isso aí muito a fundo para não produzir aí uma contaminação extra, né? Em relação a isso. Mas a gente tem estudado também, por outro lado, a parte
de toxicidade desses nanomateriais e tentar diminuir ao máximo essa toxicidade, justamente para caso de algum escape para o ambiente, né? Sim, obrigada pela resposta. Eu tirei uma dúvida que eu estava tendo. Chegaram mais perguntas aqui agora, a da Suzana. Ela agradece pela palestra e gostaria de fazer uma pergunta um pouco fora do assunto. Ela relatou que o potencial zeta da nanopartícula que ela está trabalhando está ficando positivo após adicionar o ácido. Ela gostaria de saber se o senhor tem alguma ideia do que poderia estar acontecendo. Se ela está falando de óxidos, né, principalmente do óxido de ferro, essa superfície do óxido de ferro, ela tem grupamentos ali que eles funcionam como se fossem ácidos fracos ali, dipróticos. Né? Então, na verdade, a água dissolvida na superfície aí dessas nanopartículas ali que se complexam com o ferro ali na superfície, ela age como se fosse um ácido diprótico. Então, à medida que você altera aí o pH, aí você tem a ionização dessa superfície, né? E aí ela pode ficar mais positiva, né? À medida que você vai para pHs mais ácidos, ou mais negativas, à medida que você vai para pHs mais básicos, ou até mesmo neutra, quando você está ali em pH em torno de 7, né? Varia de ferrita para ferrita, depende de outros parâmetros também, né? E mesmo quando você funcionaliza essa superfície, com grupamentos tipo COH, né, que é ácido carboxílico, ou grupos amina, esses grupos também eles se ionizam e dependendo do pH, ele pode estar positivamente carregado ou negativamente carregado. Então aí teria que ver exatamente qual que é o material que você está trabalhando. Se tiver mais dúvidas, você pode pegar aquele meu contato lá e me mandar particularmente, a gente pode conversar e eu te ajudo. Ok, doutor Marcelo, nós chegamos ao fim do tempo do nosso bate-papo, já que são quase 5 horas, mas nós agradecemos mais uma vez pela sua palestra. Como eu disse, foi muito elogiada, pessoas ficaram bastante interessadas pelo seu trabalho. Obrigada por ter estado aqui no Quarto CDNB conosco. Eu que agradeço mais uma vez o sucesso desse evento. Obrigada. As perguntas que não foram contempladas nessa sessão, nós iremos encaminhar ao doutor Marcelo, então, e retornaremos aos participantes. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado.